E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância dos desafios para nós homens. Então a gente vai compreender um pouco sobre essa energia masculina e a importância que faz o desafio para nós se desenvolvermos como homens e desenvolver competências que vão nos ajudar ao longo da nossa jornada como homens e como seres humanos para servir a humanidade em si e, consecutivamente, servir a nossa família, servir a nós mesmos. Então, para a gente trazer essa maturidade, para a gente trazer essa visão de responsabilidade e de homem por inteiro. Combinado? Então, eu quero te fazer uma provocação. Quando foi a última vez que você se desafiou em algo que você não sabia fazer ou em algo que você sabe que para você é um pouco desconfortável e mesmo assim você colocou um tempo, colocou um desafio, colocou uma meta para você ir lá e fazer algo que você não sabia e se desafiar em uma atividade ou em uma prática que você desenvolva características ou ferramentas para que você consiga lidar melhor com a vida. Então, nesse vídeo aqui, primeiramente eu vou explicar um pouco a base disso e depois eu vou dar alguns exemplos de desafios que eu fiz comigo e vou abrir um desafio que eu estou começando agora nesses próximos 21 dias. Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo, a energia masculina. A energia masculina, ela é essa energia que vai para fora, que desbrava, que vai para o desconhecido, que enfrenta o desconforto, que vai além dos seus limites. Para quê? Para trazer essa segurança para nossa casa, trazer a segurança para quem convive conosco, para que nós conseguimos dar conta daquilo que a gente precisa dar. Isso no nosso trabalho, isso nos nossos relacionamentos, isso no nosso profissional, no financeiro, indiferente à área da vida. A gente precisa aprender a lidar com os desafios. E para lidar com a vida, a gente precisa de algumas competências. Como, por exemplo, a gente aprender a lidar com os nossos pensamentos, aprender a lidar com as nossas emoções, aprender a lidar com o desconforto, aprender a lidar com as nossas dores, aprender a lidar com nós mesmos. E para isso eu queria chamar essa atenção. Quando a gente fala de desafios, eu quero me remeter a desafios que façam sentido para o seu momento atual. Como, por exemplo, eu fiz 21 dias de meditação com um intuito específico, que eu vou trazer um pouco mais além, que me fazem desenvolver uma capacidade. E com essa capacidade eu consiga usufruir o que isso tem de bom e que eu ganhe algo com isso. E que eu não precise fazer meditações todos os dias, por todo o tempo, mas que eu aprenda a fazer meditação, aprenda a ter esse foco e controlar os meus pensamentos, ou simplesmente aprender a lidar com os nossos pensamentos, porque não temos como controlar, mas a gente consegue lidar com eles. E com isso a gente consegue usar esse aprendizado desse desafio com outras áreas da nossa vida, no nosso cotidiano. Por exemplo, em um momento em que eu me sinto muito acelerado, os meus pensamentos me consumindo, eu já entendi a prática, eu já entendi o que eu posso fazer para naquele momento eu conseguir controlar aquilo e aprender a lidar. Isso também serve, por exemplo, para trazer mais segurança, como eu também fiz um desafio de boxe. Por 4 meses eu me dediquei a praticar boxe, a aprender boxe e entender como isso poderia me auxiliar na minha segurança. Como eu conseguiria me sentir mais seguro de mim se caso alguma coisa acontecesse e saísse fora do meu controle. É de extrema importância para o homem que é motivado por essa energia de busca, de conquista, de ir atrás de algo que é do masculino, desenvolver e se desafiar. Desafiar por tempo determinado, 15 dias, 21 dias, 3 meses, aonde você sinta que aquele tempo você daria conta. Isso te auxilia na sua autoconfiança e na sua autocapacidade de você olhar para aquilo e falar para si mesmo que eu vou fazer por 21 dias esse desafio. Eu vou entrar na banheira de gelo por 15 dias ou tomar um banho gelado por 15 dias. Com qual intuito? Então você coloca um intuito nisso e você vai tirar uma recompensa desse desafio. Então você fazendo esses desafios que você sente que você hoje precisa na sua vida, isso vai te auxiliar a se desenvolver e se encorpar
como homem, como ser humano, em competências, em segurança, em capacidade. E nós homens, que eu falo por mim, nós homens que passamos por uma criação em que não teve esse masculino saudável ao nosso redor, não teve esse masculino que nos fosse exemplo de conquista, de força, de aprender a lidar com o desconforto, aprender a suportar o desconforto. Nós precisamos desenvolver essas competências. Quando a gente vive nesse contexto, onde a gente tem muito mais a presença feminina, como a da mãe, das irmãs, ou essa presença feminina que sempre nos ensina as coisas como a gente deve fazer ou não deve fazer, como a gente deve tratar, como a gente não deve tratar, a gente acaba se afeminando muito. Isso não tem nada de errado, mas fica uma energia em excesso feminina. E para nós homens a gente precisa resgatar e fortalecer esse masculino e equilibrar esse feminino, porque ele faz parte de nós também. Mas a nossa busca como homens hoje é desenvolver essa característica masculina que faz com que a gente vá para a vida, que a gente defenda as nossas esposas, que a gente defenda quem está conosco e que a gente consiga bancar no peito e assumir a responsabilidade pela nossa família, pelo nosso vínculo, pela nossa vida. E com isso, os desafios, eles se encaixam em nossa vida de uma maneira fenomenal. Para dar mais clareza e exemplificar um pouco mais, eu vou listar aqui os desafios que eu fiz até aqui hoje, qual foi o meu intuito ao fazer esse desafio e o que eu ganhei com cada um. Fechou? Então eu vou começar pelo desafio da meditação. Eu me desafiei por 21 dias a fazer meditação junto com uma respiração. Então eu fazia a respiração por 10 a 11 minutos e aí eu entrava em 10 minutos de meditação. E o meu intuito ali era simplesmente manter o foco em uma coisa só. Poderia ser na minha respiração, poderia ser no barulho que tinha no meu redor, mas o meu objetivo era manter o foco. Esse foi o meu desafio. O que aconteceu nesses 21 dias? Primeiramente, eu percebi que eu não conseguia controlar a minha mente. A minha mente tinha um impulso muito grande de pensamentos e ela sempre me levava. E ao longo do tempo, quando eu fui fazendo e fui me desenvolvendo, eu fui percebendo que os pensamentos muitos eram como iscas. Eles traziam um pensamento, parece que sabendo quais eu ia pegar e ia começar a digeri-los. Tipo, veio assim, nossa, eu estou preocupado com o trabalho de amanhã. E aí esse trabalho de amanhã, mas com o que tem que eu estou preocupado? Mas é com algo que possa ser que aconteça não da forma que eu queria que acontecesse. Aí, tipo, mas será que aquela pessoa vai fazer algo para me ajudar? E aí você se perde nesses pensamentos. Mas antes de se perder nesses pensamentos, vem uma isca. E a meditação é exatamente isso. É um treinamento que faz você voltar ao foco. Então, você está com foco, você definiu um foco na sua respiração, você fica na sua respiração. A sua mente vai se perder, mas o aprendizado e o exercício é voltar para a respiração. Então, não faz mal você se perder. O desafio é você voltar para a respiração, voltar para aquele foco. Então, é a mesma coisa que você treinar bíceps na academia. O teu braço foi para baixo, vai voltar para cima. Esse é o movimento que você volta o foco. E assim, quanto mais você faz isso, quanto mais você treina a sua mente para fazer isso, mais no dia a dia, quando os pensamentos estão intrusivos e você sabe, desenvolveu isso, e isso é uma das coisas que eu ganhei, é compreender quando meus pensamentos se intrometem na minha vida. E quando os meus pensamentos, eles começam a querer falar por mim. Porque a gente já teve uma aula aqui no canal falando sobre o observador e a mente. E a gente entende que a gente não é a mente. A gente é o observador que observa os pensamentos. Mas muitas vezes, quando a gente é muito identificado com os pensamentos, a gente acaba achando que nós somos eles. E é aqui que a gente se perde. Porque aí a gente começa a ir de pensamento em pensamento, pensamento em pensamento, e a gente deixa de viver. A gente já não está mais no presente. A gente está ou no futuro ou no passado. E é muito bom, se você se identificou com isso e entender um pouco mais sobre a mente observador, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. É numa playlist ali que tem salva. Se você procurar, você vai achar. Observador versus mente. O meu segundo desafio foi banheira de gelo. O meu intuito em fazer a banheira de gelo foi no momento da minha vida em que eu senti que eu fugia do desconforto. Eu não queria estar no desconforto. Eu gostava do conforto e para mim isso estava me incomodando. Então,
veio como intuição para mim e eu me senti de fazer um desafio de 3 meses, era final do ano, então foram outubro, novembro e dezembro. Esses 3 meses eu me dediquei a entrar dentro de uma banheira de gelo, onde que eu iria colocar o meu corpo em desconforto e aprender a lidar com ele. Esse foi o meu intuito. Eu fazendo isso no meu primeiro mês foi de banheira de gelo, mesmo assim, gelo e desconforto. E com isso eu compreendi que quando que a gente consegue relaxar no desconforto é onde está a nossa força. É muito sentir, é muito vivencial tudo isso, esses desafios. E por isso que eu instigo vocês a fazerem também, a se inspirarem, a sentir o que vocês precisam e fazer um desafio em relação a isso. E eu fui percebendo que eu fui começando a ficar mais forte ao desconforto, porque ali era um desconforto físico, mas era mental e emocional também. Então, conforme eu fui desenvolvendo e eu fui sentindo aquele desconforto e conseguindo me manter tranquilo, ou pelo menos me manter ali até os 5 minutos que eu tinha predestinado para ter feito, então eu entrava numa banheira com 5 minutos, eu colocava no cronômetro e eu ficava lá aqueles 5 minutos. Eu percebi que quanto mais eu me desesperava e eu dava espaço para minha mente, para os meus pensamentos, mais frio eu tinha, mais eu começava a tremer e mais eu começava a me desesperar. E quando eu me permitia sentir aquele desconforto, aquele frio intenso, eu falava, eu aguento sentir. E quando que eu fui aguentando sentir ele, eu fui sentindo como se fosse uma tranquilidade, sabendo que aquilo, por mais que me trazesse um desconforto e uma vontade muito grande de acelerar, eu conseguia permitir que aquilo acontecesse e suportar. Então, eu com esse desafio, eu consegui desenvolver essa capacidade de aprender a suportar o desconforto. Para mim foi muito útil dessa maneira. Tem uma observação que do final até dos 1 mês e meio até os 3 meses, eu acabei trocando de casa e eu acabei terminando esse desafio no chuveiro gelado. Então não foi já mais na banheira, mas foi no chuveiro gelado. Mas sempre ou horário de manhã, quando que fica mais difícil, sempre nesse desconforto, buscando aprender a suportar o desconforto. O outro desafio foi também aprender boxe. Eu sempre tive muito medo de briga. Eu nunca gostei de briga, sempre fugi de briga e eu não sabia me defender. Eu tinha uma insegurança muito grande. Então, quando que eu percebi isso, eu me desafiei a fazer 3 meses de boxe. E quando eu me desafiei a fazer boxe, meu intuito era aprender a me defender. Aprender a me defender. Ter a segurança de que se eu precisar um dia eu me utilizar o meu corpo para me defender, eu vou ter essa capacidade. E foi assim, em 3 meses ali eu fiquei 4 meses fazendo boxe, foi algo que teve começo, meio e fim. E o que eu ganhei com esse desafio foi uma segurança de mim, segurança diante dos outros. Porque antes eu tinha muito medo de desconfortar alguém ou de falar não para as pessoas, de alguma maneira de não agradar as pessoas. E quando que eu consegui ter essa segurança de me autodefender, tipo, eu sei o que eu posso fazer em alguma situação desconfortável, isso me gerou uma confiança maior sobre mim mesmo, diante dos outros. Isso foi muito importante para mim, para o meu desenvolvimento também. O próximo desafio que eu fiz foi escrita ativa, uma escrita terapêutica, né? Onde que eu escrevi por algum tempo o que eu sentia, como se fosse um diário. Para mim, fazia muito sentido muitas vezes. Para mim, muitas vezes, eu sentia muitas coisas e eu não conseguia entender. Era como se tivesse muita informação na minha cabeça. E eu pensando por si, em pensar, um pensamento atropelava o outro. E quando que eu parava, sentava e começava a escrever, eu comecei a sentir que eu conseguia colocar uma ordem naqueles pensamentos e eu conseguia tirar da minha cabeça e colocar em algo que eu conseguia ver, que eu conseguia colocar para fora. Esse era o meu intuito, colocar o que tinha de dentro para fora. E isso me ajudou muito porque eu ganhei esse escape, essa clareza de ver aquilo que estava se passando por mim dentro e conseguir digerir. Eu consegui digerir melhor as sensações e os sentimentos que eu tinha dentro de mim com essa prática. Essas foram as 4 práticas que eu fiz dos últimos 2 anos para cá, que vieram me ajudando e que me desenvolveram, de alguma forma, algumas características e competências em mim mesmo, que fazem com que hoje eu tenha mais confiança, tenha mais coragem para fazer o que eu preciso fazer e que eu me sinta mais capaz, porque eu me desafiei por um período de tempo, eu fui lá e fiz, e isso é por mim mesmo. Então,
eu instigo vocês a olharem para a vida de vocês e verem o que está faltando. E o que está faltando, vocês olharem e colocarem em prática. E eu vou dar um exemplo muito claro disso. Nesse momento atual, eu percebo que eu vinha vivendo a minha vida focada no passado, querendo fugir ou sanar o que tinha acontecido lá no passado. E eu percebi que hoje eu estou num limbo, que eu não tenho essa clareza para onde ir. E o próximo desafio que eu vou estar lançando é o desafio de visualização e imaginação, onde eu vou parar por 21 dias e nesses 21 dias eu vou parar por 5 a 10 minutos, onde que o meu intuito é olhar para o futuro, visualizar o meu futuro, olhar para onde que eu quero ir ou como eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, como eu quero estar lá no futuro, para conseguir conectar a minha visão, a minha imaginação a algo lá no futuro, que faça com que eu consiga co-criar e também que me dê força para me seguir por um caminho, que é esse caminho de auxiliar no autoconhecimento e no desenvolvimento de outros homens. Então eu vou estar visualizando, eu atendendo outros homens, eu vou estar visualizando, eu fazendo esse movimento com outros homens, passando o que eu sei, auxiliando cada um na sua jornada, ajudando cada um a descascar a sua cebola, tirar suas camadas, olhar para aquilo que a vida dele está pedindo, assim como eu fiz com a minha e estou fazendo com a minha. Então esse é um desafio que eu estou lançando nesses próximos dias para mim. E se você chegou até aqui, eu quero que você olhe para esse conhecimento que eu coloquei nesse vídeo e perceba a profundidade e a importância disso para nós homens, se desenvolvermos, nos desafiar para nós sermos homens melhores, para nós, para nossa família e para a sociedade. Então, eu tenho um convite para você, se inscreva aqui no canal. Se você olhou esse vídeo até aqui, fez sentido para você, mexeu com alguma coisa aqui dentro, entre em contato comigo no Instagram, a gente pode estar conversando, eu posso estar tirando suas dúvidas em relação ao seu momento atual. E se você sentir que precisa de um acompanhamento, de um momento melhor, eu estou atendendo também, estou fazendo mentorias com homens que querem se desenvolver e aprender a lidar com a sua vida no momento atual, entendendo, deixando as relações que precisam ser deixadas para trás, aprendendo a lidar consigo mesmo e criando um caminho onde que você possa seguir para sua vida com mais vigor, com mais autenticidade e propósito. Então, aqui deixo o convite. Se você sentiu que esses conhecimentos que eu compartilho aqui são para você, faz sentido, é para onde você quer ir também. Se você sentir, comenta aqui embaixo no vídeo, fala o que você achou, se faz sentido para você, se não faz, e a gente vai seguindo junto nessa jornada de autoconhecimento e de servir. Então, nós seguimos firmes para um próximo nível de compreensão, consciência e servir na vida.